Olá pessoal, na dica de hoje iremos demonstrar como utilizar o tipo de execução atualizar ou inserir dados para SQL Server. O Full Copy Convert irá utilizar a sintaxe merge para executar as operações de inserção e atualização. Mas lembre-se, é importante especificar as colunas da tabela de destinos que são comparadas às colunas correspondentes da tabela de origem. Isso significa que a ligação entre nossas tabelas de origem e destino será através de nossa chave primária. Então, pessoal, eu criei aqui um projeto para demonstrar como utilizar essa sintaxe merge do SQL Server. Vou selecionar aqui meu projeto e vou aqui para a segunda etapa. Aqui na segunda etapa, eu especifiquei aqui minha fonte de dados de origem, o PostgreSQL, e a fonte de dados de destino, o SQL Server, certo? Então eu vou passar aqui para a próxima etapa e vou lá para na quarta etapa, aqui onde eu criei aqui uma tabela clientes e eu preciso estar atualizando esses dados da minha tabela cliente, certo? Como que eu fiz isso? Eu vim aqui, selecionei minha tabela, joguei aqui para a nossa grid central aqui das tabelas de destinos que vão ser executados, defini aqui o tipo de execução, certo? Defini aqui um SQL que é a mesma estrutura, tá? Tanto da minha origem quanto do meu destino aqui é a mesma estrutura. E aqui, pessoal, na aba mapeamento de campos, que é onde eu vim aqui e especifiquei o seguinte, eu vim e falei assim, ó, vocês vão notar que o meu campo chave primária, ele não é preenchimento automático. Por que ele não é preenchimento automático? Porque senão ele vai ficar sempre inserindo sempre os dados novos, né? Sempre, se por exemplo, se eu quiser atualizar uns dados que está na minha origem, então eu tenho que existir entre a minha origem e o meu destino, tem que existir uma unicidade para ele poder estar fazendo a atualização, caso o registro exista, né? E se não existir, ele para ele poder estar fazendo a inserção dos dados. Então a ligação entre a minha origem e o meu destino é o meu campo ID, porque eu tenho o código 1 tanto na origem quanto no destino. Se tiver alguma atualização para fazer no campo ID 1, ele vai atualizar os dados do nome, CPF, endereço e RG, porque eu vim aqui definir na coluna match aqui, tá? Então definir os matches, convert. Então praticamente como o SQL Server com merge aqui é os mesmos updates, os mesmos inserts praticamente, então eu vim e marquei todas as colunas, tá? Então, pessoal, só para demonstrar aqui qual é o comandinho que ele gera, aqui ó, o que que ele faz aqui? Ele faz um merge, aí ele vai, a tabela que ele vai inserir a DBO clientes, ele vai serializar essa tabela clientes com o apelido T e vai usar esses valores aqui, ó, esses values que eu peguei da minha origem, e esses values vão se transformar no apelido U, certo? E aí, pessoal, qual vai ser a minha ligação entre a minha origem e o meu destino? Será o meu campo o ID com o meu TID. Então, meu TID, quem que é? É a minha tabela DBO. Se vocês olharem aqui, ele foi serializado por um apelido T. E o meu U vai ser quem? Vai ser o meu 1 aqui, que seria o meu ID aqui, que foi o as U, que significa que virou esses campos aqui, esses valores, certo? Então ele vai fazer o que? Ele vai comparar. Então o Full Copy Convert ele já identifica que o seu campo é chave primária no destino e ele já te monta a ligação entre esses dois campos, certo? Mas por exemplo, se você queira adicionar mais um campo aqui de comparação, é possível, mas tem que ter alguns cuidados ali que até na documentação da Microsoft fala sobre a questão de utilizar mais de um campo comparável aqui dentro dessa sintaxe do ON aqui. Então, pessoal, só para demonstrar para vocês, então tem como vocês virem aqui, por exemplo, se eu queira colocar mais um campo de comparação, então aqui no Full Copy Convert tem essa opçãozinha aqui, ó, condição update. Ó. Essa condição update vocês vêm aqui, podem colocar aqui, por exemplo, o meu t.nome igual ao meu u.nome. Ele vai acrescentar lá a sintaxe aqui vai acrescentar essa condição aqui nessa sintaxe, ó. Então ele veio aqui, colocou, ó, u.id igual ao meu t. Então ele veio aqui, colocou, na verdade ficou ao contrário, né? Tem que ser o meu u.nome igual ao meu t.nome, né? Então vamos corrigir aqui. Se eu quiser acrescentar que ele seja comparável mais esse campo, certo?
Mas como nós vamos utilizar o ID para poder fazer essa sincronização, então a gente não precisa estar fazendo essa comparação. Isso aí, pessoal, a gente deixou disponível caso vocês não tenham a chave primária no destino e queira comprar para algum outro campo aqui. Então a gente deixou livre para vocês poderem estar aplicando alguma condição a mais, certo? Então eu vou vir aqui, eu vou tirar, que não é o do nosso interesse, nós vamos sincronizar somente pelo ID, né? Então vamos limpar aqui a sintaxe, só continuar na sintaxe aqui, o que que ele faz? Então ele vai fazer o seguinte, ó, se ele encontrou o registro, então ele vai dar update nos campos, então ele vai setar o nome de acordo com o nome, o CPF de acordo com o CPF, né, que são as tabelas que foram gerados dados ali no caso, né? E se não encontrou, ele vai dar um insert e vai inserir os valores lá do nosso nosso apelido que seriam os nossos valores, certo? Então, pessoal, a sintaxe aqui é bem simples do SQL Server, tá? Então, eu vou demonstrar aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, clientes, certo? Então, eu já tenho aqui os clientes no destino, eu tenho 265. E vamos dizer que eu quero, vamos atualizar esses nomes aqui, vou colocar aqui full, vou colocar aqui, mudar ali, acrescentar o copy aqui na frente dos nomes, certo? Vou executar aqui na origem, comito, ok, só vai sair. Então na minha origem ele está com o nome aqui full copy na frente, certo? E no meu destino não está. Então só que ele já existe os dados, então eu quero só atualizar, né? Então esse comando atualizar ou inserir, ele vai se encarregar, ele vai identificar que tem o registro e vai atualizar os registros. Então se eu vir aqui na última etapa e executar, vocês vão notar que ele vai fazer a checagem e vai atualizar. Então quando eu pegar aqui no meu destino, você vai ver que ele já acrescentou, certo? Então pessoal, era isso que eu gostaria de estar demonstrando para vocês, como utilizar essa função merge do SQL Server. Ela é uma função bastante útil, tá? Nós também temos outros tipos de funções de inserção e atualização para outros tipos de banco de dados. Nós temos nos nossos manuais e também tem alguns vídeos tutoriais aqui no nosso canal. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato com o nosso suporte. É isso aí, pessoal. Até a próxima.